Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam no foco, corações a mil, né? Domingo tem exame de ordem e eu sei que você está aí na preparação, revendo as principais matérias, realizando simulados, fazendo aí a verificação do conteúdo que é mais indicado, ou pelo menos é o mais recorrente, né, nas provas de primeira fase. Então, de antemão, quero dizer que eu torço muito por vocês, que eu fico em oração o dia todo por cada um de vocês, para que essa prova seja realmente um sucesso. Para quem não me conhece, professora Cíntia Portes, e eu estou aqui para ajudá-los a realizar esse sonho de alcançar a aprovação no seu exame de ordem. E, para quem já passou por essa fase, rever o conteúdo, reestudar o processo civil e o direito civil. Então, é sempre um prazer receber vocês aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e estejam comigo, contem comigo naquilo que eu puder lhes ajudar, tá bom? Olha só, eu recebi de alguns alunos um pedido de alguns temas, né, que eu pudesse rever e até responder questões de exames anteriores, como a gente vem fazendo aqui sempre. Então, eu escolhi alguns temas dentre aqueles que foram discutidos e vou trazer para vocês uma questão, pelo menos, de cada um deles, para que a gente possa rever dentro do processo civil temas que são, ó, recorrentes na prova de primeira fase, tá bom? Então, vamos direto lá para eles, para que a gente possa começar essa revisãozinha juntos aqui, né? Sem perder o ritmo. Olha só, pessoal, um tema, deixa eu me tirar daqui para não atrapalhar vocês. Um tema muito recorrente, né, nas provas do exame de ordem, intervenção de terceiros. Então, intervenção de terceiros, vocês vão anotar e vão grifar e vão estudar no seu CPC os artigos 119 a 138. 119 a 138 do Código de Processo Civil. Já pega o VAD e já faz lá o grifo, né? Importante para isso. E vejam só, olha, para a gente não esquecer quais são as intervenções de terceiros, a gente usa aqui a dica, né? A dica para que vocês não esqueçam quais são as modalidades de intervenção de terceiro. E aí nós vamos ter a assistência, nós temos a denunciação da lide, temos também o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, o chamamento ao processo e, por fim, nosso amicus curiae, tá bom? Então, essas são as modalidades que você não vai esquecer de intervenção de terceiros no CPC, tá bom? Assistência, denunciação da lide, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o chamamento ao processo e o amicus curiae, tá? E o que eu vou destacar aqui para vocês? Nas questões, geralmente, o enunciado traz um problema ali, né? Um hipotético, mas para que vocês consigam identificar qual é a modalidade de intervenção cabível diante daquele caso concreto. Muitas vezes eles até utilizam assim, olha, dentre as alternativas, qual seria aquela que traz celeridade, economia processual para discussão do tema dentro do mesmo processo, tá? E lembrar que a assistência é considerada uma intervenção voluntária, né? Desde que haja o interesse jurídico, o terceiro, né, o assistente, é aquele que comparece de forma espontânea, pedindo sua admissão nos autos. Já quando nós falamos da denunciação da lide, do chamamento ao processo e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nós temos que esse terceiro, ele é convocado, né? Ele vem de forma forçada para o processo para participar nos autos, independente da sua vontade. E essas são denunciação da lide,
e o chamamento ao processo, as duas intervenções de maior incidência na sua prova, tá bom? Então, denunciação da lide. Dica: lembrem das palavras regresso, direito de regresso, e evicção. Essas duas palavrinhas mágicas que fazem com que você recorde que esta seria a intervenção cabível, né? Principalmente a questão de perda de bem por evicção e direito de regresso ligado a uma questão de contrato, né? E no chamamento ao processo, as relações de afiançado e fiador, todos os fiadores do contrato e os devedores solidários, né? Então, solidariedade, fiança e afiançado. São aqueles tópicos que você precisa lembrar na hora da prova para não se perder em qual seria, portanto, a intervenção cabível, né? Pensando numa questão sobre isso, olhem só. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser o seu fiador no contrato de locação, fazendo nele constar cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando cobrança do quê? Aluguéis atrasados. E a Joana não pagou. E o Daniel, fiador, o que fez o locador? Entrou com uma ação contra ele, fiador, para receber os aluguéis atrasados. Ciente que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, o Daniel consulta você, doutor, doutora, sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Ora, ela é devedora principal, é inquilina, né? Por que a Joana não foi incluída desde já na petição inicial? Ah lá a perguntinha, gente. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguida por Daniel em sua contestação. Então, o enunciado vem perguntar para você, e aí? Qual das intervenções Daniel pode usar? A assistência? Não, né, gente? Nós já falamos que a assistência é voluntária e o assistente, desde que haja o interesse jurídico, né, pede para participar voluntariamente da ação. Denunciação da lide? Ah, falamos as palavrinhas mágicas. Será que aqui eu estou falando de um caso de evicção, de regresso? Não nos parece que seja essa a situação, né? A letra D, propositadamente eu vou lá para ela. Nomeação à autoria. Gente, nomeação à autoria é intervenção de terceiro? Não mais. Já foi. Aliás, chegou uma questão de intervenção de terceiro, falando sobre nomeação à autoria ou oposição como intervenção de terceiro no CPC. Não, cai fora, foge dela, tá? Mentira. Não são. O que sobrou? O chamamento ao processo, a letra C é a correta. E eu também disse para vocês, para lembrar desse tópico. Onde que está no CPC isso, professor? Olha só. Artigo 130 do CPC. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu. Gente, o afiançado era a Joana e o Daniel era o réu na ação de cobrança daqueles aluguéis. Então, o Daniel tinha a sua mão, você como advogado, como advogada, que será daqui a pouco, vai dizer para o seu cliente, vamos utilizar a intervenção chamamento ao processo, tá bom? Aí eu falei para vocês, lembrem também da figura dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles e os demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento de uma dívida comum, tá bom? Então, gravem aí essa questão do chamamento ao processo, que vai ser importante para vocês. Outra questão envolvendo intervenção de terceiros nessa mesma linha, olha só. O Marcos se envolveu em um acidente, abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. O Bruno ajuizou em face de Marcos a ação de indenização de danos
materiais. O que ele quer? Receber valores necessários ao conserto da sua motocicleta. O Marcos, ele recebe a citação da ação, ó, Marcos. E ele entendeu que a responsabilidade de pagar era da sua seguradora, a seguradora Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Então, o Marcos e a seguradora, elas têm uma relação contratual. E para isso ele pensa, olha, eu recebo a citação dessa ação, mas a seguradora teria que ressarcir, porque eu tenho um contrato com ela, uma relação contratual. Diante de tal situação, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui ele vai levar vocês de novo para uma situação de intervenção de terceiros. E aí começa a transitar por todas elas dentro das alternativas. Letra A. Marcos pode promover oposição. Lembra que eu acabei de falar? Gente, oposição não mais se caracteriza como intervenção de terceiros no nosso CPC. Foge de oposição e nomeação autoria, já descarta, tá bom? Marcos pode promover denunciação da lide à seguradora. E tá correta, tá? A letra B está correta. E a gente já vai ver no CPC por quê. Marcos pode pedir instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da seguradora. Nossa, mas estamos ainda na fase de citação, né? Não há que se falar ainda na possível desconsideração de personalidade jurídica da seguradora. Esse não é o ponto, né, necessário nesse momento processual. Lembrem-se de se situar dentro do enunciado em que momento processual estamos também, tá? E Marcos pode promover o chamamento ao processo da seguradora. Mas qual a relação, de acordo com o que acabamos de ver no artigo 130, de afiançado, de fiador, devedores solidários de dívida comum ou ainda demais fiadores quando a ação é proposta somente contra um ou alguns deles? A gente tem que lembrar sempre da estrutura normativa sobre o Instituto e nós não vamos nos perder. Vamos, então, elencar a letra B, claro, como a correta. E onde está isso no CPC, Pro? Olha só, artigo 125, você vai grifar muito, com as suas canetas coloridas aí, o seu vadimeco, tá? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Aqui ela pode ser promovida pelo autor, pelo réu. E lembra? De forma forçada, né? Eu convoco esse terceiro a participar do processo mesmo contra a sua vontade, tá? Independente da sua vontade. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que dá evicção lhe resultam. A palavrinha mágica número 1 aí, né? Relativa aos direitos da evicção. E, inciso segundo, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva. Gente, nesse exemplo aqui, se porventura Marcos for condenado a pagar para o Bruno de forma regressiva, em ação de regresso, ele poderia buscar o ressarcimento disso em relação à seguradora, porque eles têm um contrato de seguro entre si. Então, veja o que diz a lei, de forma célere, de forma economia processual, nos mesmos autos, eu posso trazer essa discussão que geraria aí uma ação regressiva relativa ao prejuízo de quem for vencido no processo. Então, é isso que o enunciado vem te trazer, aonde você encaixa a correta intervenção de terceiro que se alinha com o caso concreto. E são clássicos os casos de seguradora, né? Então, uma relação de seguro, e aí o segurado traz, denunciando a lide, a seguradora, tá? Ou ainda questão da perda por evicção. E casos clássicos de questões dizem respeito ao fato de eu comprei um imóvel de José. Comprei, tá? Como compradora, José me vendeu esse imóvel. E quando eu vou exercer posse ou propriedade sobre esse bem, eu descubro que ele já havia vendido para João. E João diz: espera aí, não.
Eu adquiri esse imóvel e João promove uma ação contra mim, requerendo a propriedade sobre esse bem, dizendo que ele é realmente o comprador do imóvel. Nesta ação, o que posso fazer? Eu vou trazer o meu alienante imediato, que era o José, nesse meu exemplo bastante simples. Por quê? Porque se eu realmente perder a ação promovida por João contra mim, nos mesmos autos, já que eu tenho direitos advindos da evicção, perdão, eu posso fazer com que o José, aquele vendedor, né, com quem eu tive negócio jurídico, possa ser responsabilizado. Isso é um caso clássico também das questões envolvendo a denunciação da lide, tá? E a evicção. Então, não percam de vista essa ideia da evicção e da ação regressiva para responder corretamente questões envolvendo estas intervenções de terceiro. Revemos isso? Tudo bem. Olha só. Outro ponto que me foi solicitado para falar mais um pouquinho e que também é incidente na tua prova. A audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. Então, vejam, em que momento processual estamos? Lá no procedimento comum, né? No procedimento comum do CPC. Nosso CPC 2015, que, inaugurando, né, normatizando um sistema multiportas de solução de conflitos, determina, lá no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que o Estado promoverá todos os meios necessários para uma resolução consensual dos litígios, envolvendo aí a possibilidade de conciliação, mediação, é permitida a arbitragem e todas aquelas figuras do processo devem colaborar para que isso aconteça. O advogado, o juiz, o promotor, o defensor público e assim por diante. Portanto, cria-se no procedimento comum, e se diz aí, que é o primeiro ato importante do processo. É o juiz tentar a conciliação e a mediação logo de cara, né? Então, recebida a petição inicial e estando, né, sendo possível essa autocomposição, o que o juiz vai fazer? Ele vai designar uma audiência de conciliação, mediação, inclusive podendo ser designadas mais de uma sessão, se for necessário, lembrando apenas que não pode ultrapassar mais de 2 meses essas sessões de conciliação e mediação, tudo bem? E nós temos uma regrinha aí, para que você fique atento, que a gente chama de regra do 30, 20, 10, né? O que isso significa? Significa, pessoal, que o juiz tem um prazo para designar a audiência, para citar o réu, e o réu tem uma intervenção muito importante dentro dessa questão da audiência de conciliação. Então, essa audiência, ela é designada com 30 dias de antecedência, ó, o 30 aqui, tá bom? Depois, o que é o 20? O réu deve ser citado da ação e intimado com 20 dias de antecedência da data da audiência. Isso nos diz lá o CPC. O juiz designa a audiência com 30 dias de antecedência. Com 20 dias de antecedência da audiência, o réu deve ser intimado para participar desta audiência. Na verdade, ele é citado para ação e intimado da designação dessa audiência de conciliação e mediação. E o 10? Por que a gente fala a regrinha do 30, 20, 10? Porque um dos tópicos importantes desse artigo 334 é que ele, em regra, diz o seguinte: esta audiência, ela só não acontece quando o direito em questão não é um direito que admite a autocomposição, um direito indisponível, ou quando ambas as partes expressamente dizem que não querem essa audiência, não quero conciliar. Vamos aí indicar que o autor manifeste o seu não desejo de designação dessa audiência na petição inicial, que inclusive, gente, é requisito da petição inicial, artigo 319, inciso 7º do CPC. A parte ela vai manifestar como requisito da petição inicial o seu interesse ou não na audiência de conciliação.
Então, lá na petição inicial, o autor faz essa manifestação. E o réu? Quando que ele vai dizer para o juiz, não, eu não quero? Bom, o réu tem que peticionar nos autos. Ele faz uma petição nos autos com 10 dias de antecedência da audiência, 10 dias antes da audiência, o réu ele faz uma petição dizendo: eu não quero conciliar, eu não desejo participar da audiência de conciliação e mediação. Então, imagina a seguinte situação e a gente tem que pensar na letra da lei. O autor não quer, o réu não quer, então o 334 nos diz que essa audiência pode não acontecer. Tá? Ambas as partes expressamente manifestam o não desejo de realização dessa audiência, tá? E aí fica essa regrinha do 30, 20, 10. O juiz marca a audiência com 30 dias de antecedência. Cita o réu e intima para audiência com 20 dias de antecedência. E o réu, caso não queira a conciliação, o que ele faz? Peticiona nos autos, informando este desejo de não conciliar dentro do prazo de 10 dias antes da audiência de conciliação, tá? Então, esse é um tópico importante que você não pode esquecer sobre essa audiência de conciliação. Vamos lá, então. Falamos da regra 30, 20, 10, que não acontece quando as partes não desejam o ato ou o direito não admite a autocomposição. Você já anotou isso, né? Bom, que mais é importante nessa audiência, gente? A parte pode simplesmente deixar de ir a essa audiência? Não. Está intimado, a audiência foi mantida pelo juízo, gente, tem que comparecer, tá bom? Vocês estão fazendo aí exame de ordem. São advogados e advogadas, né? Já pega isso, vocês já são, tá bom? Vai dizer para o cliente, olha, a sua ausência pode gerar uma multa e uma ausência injustificada, tá? Cuidado, olha, ausência injustificada da parte. E essa multa, não confundam, não é litigância de má-fé, é ato atentatório à dignidade da justiça. E uma multa que pode ser de até 2% da vantagem econômica ou do valor da causa. E fica para quem essa multa? Ah, fica para o autor porque o réu não foi. Ou fica para o réu porque o autor não foi. Mentira, tá? Essa multa é revertida em favor da União ou do Estado, depende da esfera que está correndo o processo, tá bom? Então, ó, ausência gera multa. Ausência injustificada. Pronto. Que multa é essa? Litigância de má-fé? Não. Ato atentatório à dignidade da justiça. Pensa assim, o Poder Judiciário, ele traz para si essa obrigação de realizar a tentativa de conciliação. A justiça quer colaborar com a autocomposição. E se você não vai, simplesmente não aparece, eu estou atentando contra a dignidade da própria justiça. Faz essa historinha na sua cabeça para não confundir mais com litigância de má-fé, tá? E para quem que fica essa multa? Não fica para as partes, fica para a União ou para o Estado. De quanto é essa multa? Até 2% da vantagem econômica que se pretende com o processo. Ou quando não tem esse valor de referência, o valor da causa, tá bom? Você não vai mais esquecer isso. A parte tem que estar acompanhada de advogado ou defensor público? Sim, gente. Ah, professora, é que eu faço estágio e às vezes as partes vão sem advogado, a audiência acontece. Mundo real, a gente sabe disso, tá? Que às vezes acontece mesmo. O réu, às vezes nem se sabe se ele foi citado. Gente, caso de carta precatória, principalmente, tá? Eu sei que acontece isso, mas você está fazendo exame de ordem. Você vai obedecer às regras que estão no CPC. Tá? Apesar de você ter uma vivência aí no seu estágio, tá tudo bem. Lá no CPC, ele vai dizer que a parte deve estar acompanhada de advogado ou defensor público, tá bom? Vai estar, tá? E tem um detalhe.
ela pode se fazer representar para essa audiência de conciliação e mediação, mas com uma procuração com poderes específicos para negociar e transigir, tá bom? Então a gente tem que seguir o que está no CPC para não errar, tá? Eu sei que às vezes confunde a nossa vida lá do estágio, o dia a dia de vários foros, né? Mas temos que seguir o que está no CPC. A parte deve estar acompanhada de advogado defensor público e pode se fazer sim representar por um procurador com procuração específica com poderes para negociar e transigir naquele ato conciliatório de mediação, tá bom? Não vai mais esquecer essas questões importantes, tá? Olha lá, vamos para mais uma questãozinha aqui sobre esse tema agora. Maria ajuizou uma ação em face de José sem mencionar na inicial se pretendia audiência de conciliação e mediação. Primeiro ponto aqui, gente. Este silêncio é entendido pelo juiz como eu quero conciliar ou não me oponho à designação, tá bom? Se você ficar quietinho na petição inicial, não falar nada, vai ser entendido o seu silêncio como concordância. Assim, é verdade que diz o enunciado que o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu informou ter interesse na realização de tal audiência. O réu falou: opa, excelência, eu tenho interesse. Enquanto Maria, autora, devidamente intimada, quedou-se silente. Maria silente está concordando. Coloca isso na sua cabecinha, tá bom? Chegou o dia da audiência e só o José compareceu. A Maria não foi. A audiência estava designada? Sim. Maria tinha que comparecer? Sim. Presta atenção, então, na questão. A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta possível consequência a ser suportada por Maria. Que o examinador quer lembrar, né? Saber se você se recorda das regras dessa audiência de conciliação e mediação. Letra A. Não existem consequências previstas na legislação pela ausência da autora à audiência de conciliação e mediação? Já arrisca isso aqui, gente. Tem consequência sim, né? A gente acabou de ver e tem consequência. Letra B. Caso não compareça, nem apresente justificativa pela ausência, a Maria será multada em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Vamos deixar aqui quietinha essa letra B, hein? Letra C. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação, o processo deverá ser extinto? Não, gente, não é essa a consequência, não está se falando em extinção, tá? A lei não fala que o processo vai ser extinto por falta da ausência. Na ausência da autora. E letra D. Diante da ausência da autora, a audiência de conciliação ou mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras. Nossa Senhora, parece aqui que está falando de uma revelia para a autora, né? Uma revelia para a autora, caso ela não compareça na conciliação. Não é, né, gente? Diante da ausência da autora, a gente acabou de ver que, se injustificada, ela tem uma consequência que é multa. Qual que está correta? A letra B, gente, ó. Caso não compareça, e olha que interessante, nem apresente a justificativa, porque o nosso código diz na ausência injustificada. E tá certinho. Consequência para ela, multa em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, tá? Onde que tá isso no CPC, professora, que eu gosto de grifar? Muito bem. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, olha lá, ó. Então, ela foi admitida, né? Juízo de admissibilidade positivo da petição inicial. E não for o caso de improcedência liminar do pedido. Nossa, gente, onde que eu vejo isso mesmo para lembrar, professora? 332 do CPC. Porque se for caso de
improcedência liminar do pedido, lembra, ó, improcedência liminar julga mérito, né? A ação vai ser extinta com julgamento de mérito. O juiz nem vai mandar para audiência de conciliação e mediação. Reveja lá o 332, tá bom? O juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias. Olha lá, 30, 20. E os 10 nós vimos que é a petição do réu em relação ao seu não desejo de conciliar, né? Parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu, tá, gente? Já teve questãozinha falando assim que só aplica a multa só pro autor, porque ele que provocou o Estado, né? Não, do autor ou do réu, tá? A audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, e você não vai mais esquecer, e será sancionado, né? A pena, a consequência, multa até 2% do quê? Da vantagem econômica ou do valor da causa, fica para quem? Para a União ou para o Estado, não fica para a parte, nem autor, nem réu. Joia? Lembramos esses tópicos, professora, quero rever esse conteúdo todo. Pega lá, por favor. Opa, perdão, gente, estou voltando o material aqui sem querer, voltei errado. Ah, estamos aqui, né? Tô certa agora. Ó, você vai voltar lá no seu CPC, leia o 334, tá bom? Faça ali um pente fino, dá uma relida nesse conteúdo que é importante para a sua prova, tá? Seguimos? Vamos lá, olha só. Tô acabando. Procedimento comum, nós temos vários tópicos para pensar, tá? Me perguntaram a questão de recurso de decisão que indefere inicial, tá, gente? Vamos lá, então. Existe sim, tá? A petição inicial, como nós sabemos, precisa seguir requisitos lá do 319 e, na verdade, até vou colocar aqui o 320, né? Porque o 320 fala dos documentos indispensáveis à propositura da ação, tá? E o que nós temos também de importante nesse tópico dentro do processo? Que antes de indeferir a petição inicial, o juiz ele vai analisar aquela petição e verificando que ela tem vícios que possam comprometer o julgamento do processo, que possam ser sanados, ele vai mandar, ele vai determinar a chamada emenda da petição inicial, que a doutrina até diz que é um direito subjetivo do autor de ver ali essa possibilidade de emendar a petição inicial e sanar vícios possíveis, até, gente, em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, né? Princípio da cooperação dentro do processo civil, tá? Então, essa previsão da emenda está no artigo 321, tá? Então, se o juiz indefere a petição inicial, e aí a gente pode imaginar que, inclusive, ele até deu o prazo de emenda e ainda assim ele indeferiu, ou de cara ao receber a petição inicial, antes mesmo de determinar a emenda, caberia um recurso? Cabe, gente. Se o juiz indeferir a sua petição inicial, cabe recurso. Quando o juiz indefere a petição inicial, ele profere sentença. Porém, ele profere uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito. Tá lá nos itos do artigo 485 do CPC, não é? Quando ele profere sentença, qual recurso cabível? Vocês vão lembrar do 1009. Da sentença cabe apelação. E é verdade. Tanto está previsto no 1009, como também está previsto nas regras relativas ao indeferimento da petição inicial, tá bom? Então vamos lá. Juiz indeferiu a petição inicial. Cabe recurso? Resposta: sim. Qual? Recurso de apelação. Em que prazo? Mesmo prazo recursal que está lá no 1009, que previsão da apelação no CPC. E o parágrafo 5º do artigo 1003, para os recursos prazo de 15 dias, excetuados os embargos de declaração, que são 5 dias para recurso, tá? Então, proferida a sentença, da intimação da sentença, 15 dias para uma apelação. E esta apelação faculta ao juiz, gente, o juízo de
retratação em 5 dias. O juiz pode olhar e falar: opa, realmente aqui houve um equívoco e eu vou me retratar. Bom, ele recebeu a petição inicial, a princípio indeferiu. O autor apela, apresenta recurso de apelação e o juiz se retrata. Isso é possível. E se ele se retrata, simplesmente o que ele faz? Manda citar o réu para responder a ação e segue o baile, segue o rito processual, segue a ação, tá bom? Agora, se o juiz analisa aquela apelação interposta contra a decisão que indeferiu a petição inicial e ele não se retrata, não há equívoco algum, mantém a decisão por seus próprios fundamentos, não é assim que a gente vê? Tá. O que vai acontecer? O réu vai participar do processo. Só que ele é citado, para responder o recurso. O réu é citado neste momento para responder ao recurso de apelação em relação ao indeferimento da petição inicial, tá bom? Então, cuidado, o ato é citação, mas não é para contestar a ação nesse momento. Ele vai responder ao recurso de apelação promovido pelo autor em face dessa decisão que indeferiu a petição inicial, tá? Vai para o tribunal com ou sem a resposta do réu. Chegando no tribunal, se o tribunal reformar a sentença, ei, juiz, errou, né? Pode acontecer, claro. E o tribunal, então, reforma a sentença e devolve, ele remete os autos à vara de origem para prosseguimento. O réu agora sim vai contestar a ação. E o prazo para contestação, gente, começa a correr da intimação do retorno dos autos à origem, vírgula, sem prejuízo do que dispõe o 334 que a gente acabou de ver. Então, quando o processo voltar, quer dizer que o juiz ainda pode, como primeiro ato, preenchidos os requisitos, designar uma audiência de conciliação e mediação? Sim, sem prejuízo do quanto dispõe o 334. Então, de novo, recapitulando, tá? O que aconteceu então? Você apresentou, vamos desenhar. Quem é meu aluno já sabe, né? Eles brincam que eu quero uma lousa gigante na sala, que eu quero ir da petição inicial ao STF, né, gente? Eu queria mesmo. Nós apresentamos a nossa petição inicial, ok? O juiz aqui recebe e ele faz o juízo de admissibilidade da PI, da petição inicial. E ele profere uma sentença, indeferimento, escrevi certo, gente? Indeferimento da PI. Ele indefere a petição inicial. O que o autor faz? Ele não se conforma ao inconformismo, né? O professor Barbosa Moreira já falava, né? O remédio voluntário e idôneo, né? O remédio. O que ele faz? Ele apela. A apelação. Recorre. Recebido esse recurso de apelação, gente, o juiz ele tem 5 dias em que ele pode se retratar. E se ele se retrata, ele manda citar o réu, cita o réu para responder a ação, tá? Cita o réu para contestar, para audiência de conciliação, enfim. Porém, tá? Vou voltar aqui. Tô lá, recurso de apelação recebido lá pelo juízo, tá? Da primeira instância que recebeu a ação. Ele não se retrata, ele cita o réu também, cita o réu para responder o recurso de apelação e não para contestar a ação. Tá bom? Mas foi mantida a decisão, foi mantida a sentença de indeferimento da petição inicial. O réu vai ser intimado sobre o trânsito em julgado, só, nada mais. Porém, foi reformada. O tribunal falou: ih, juiz, errou, tá? O Tribunal de Justiça reforma. O processo volta para o juiz de primeiro grau e ele vai dar andamento a esse processo, para ser bem claro. Vai dar andamento, vai continuar o processo. E o prazo de contestação, gente, para o réu agora sim,
Ele vai contestar a partir da intimação de retorno dos autos. Intimação de retorno dos autos para a vara de origem. E aí ele tem prazo de contestação, os mesmos 15 dias previstos no CPC, sem prejuízo de que o juiz, a partir desse retorno dos autos, a ele designe, audiência de conciliação. E vamos lembrar que o prazo de contestação, nesse caso, artigo 335, inciso 1º do CPC, grifa aí, 335, primeiro, contará da sessão de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando não há autocomposição, não teve acordo, ou quando uma das partes não comparece, né? E aí a audiência ficou prejudicada, inicia-se o prazo de contestação, tá bom? Lembramos disso? Pega lá e dá uma lidinha de novo nesta parte do artigo 334 do CPC, tá? Da mesma maneira, eu quero lembrar para vocês que se o juiz, recebendo a petição inicial, ele entende, de acordo com o artigo 332, que é caso de improcedência liminar do pedido, aquelas situações em que, recebendo a petição inicial, o juiz percebe que não há necessidade de instrução probatória e, independente da citação do réu, ele julga improcedente liminarmente a ação que contraria, gente, os chamados precedentes dos tribunais, né? Uma das grandes modificações do CPC 2015 que dá cara, que normatiza, né? Que informa a força desses precedentes no julgamento das ações. Então, nestes casos também, vejam, o juiz recebeu a petição inicial. E aqui não estamos falando de indeferimento da petição inicial. Estamos dizendo que no mérito ele encontrou afronta a precedentes que podem levar essa ação de pronto a uma improcedência. Da mesma maneira, diante de uma decisão que julga improcedente liminarmente o pedido, estamos diante de uma sentença e agora uma sentença com julgamento de mérito. Cabe recurso de apelação, gente. Recurso de apelação, tá? Cabe juízo de retratação? Sim. Excelência, verificou-se que quando proferiu a decisão de improcedência liminar do pedido, o fez de forma muito prematura. O fato ainda precisa, sim, de dilação probatória para ser comprovado. O precedente invocado por Vossa Excelência não se amolda, sem dúvida alguma, de forma idêntica ao caso agora posto para julgamento. Isso pode acontecer? Claro. E o juiz, percebendo isso, pode se retratar? Sim. E se ele se retrata, citação do réu para responder a ação, gente. Se ele não se retrata, o réu é citado para responder ao recurso. De novo, o réu é citado para responder ao recurso, tá? E se o tribunal reformar a decisão? Volta o processo para o juiz de primeiro grau e efetivamente o processo aqui terá seguimento, tá bom? E o réu sempre poderá aí apresentar contra-razões de recurso no prazo de 15 dias, tá? Então, tome muito cuidado com essas duas situações. Cabe recurso, sim, de apelação no prazo de 15 dias, tá? Vamos para um probleminha que trata dessa questão? Vamos lá, ó. Joana, em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se divorciar de Marcelo. Contudo, em razão da resistência do cônjuge em consentir com sua decisão, foi preciso propor a ação de divórcio. Após distribuída a ação, o juiz determinou emenda da petição inicial, tendo em vista a ausência de cópia da certidão de casamento celebrado entre as partes, dentre os documentos anexados à inicial. Vejam, o artigo 320
fala dos documentos essenciais à propositura da ação. Se eu estou promovendo uma ação de divórcio, eu preciso minimamente provar que houve o negócio jurídico casamento. E como que eu provo isso? Pela certidão de casamento. O juiz agindo corretamente, aplicando o 321, gente, ele diz, ó, Joana, emenda a petição inicial, traz para mim a certidão de casamento, porque dentre os documentos que você apresentou, esse era essencial e não está aqui. Tá certo isso? Corretíssimo da parte do juiz. Continua o enunciado. Considerando o caso narrado e as disposições legais a respeito de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ó, o 320 aqui, né? Assinale a afirmativa correta. Letra A. Ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição inicial deve ser indeferida de imediato? Não, né, gente? Fere o princípio da cooperação, fere o princípio da primazia da decisão de mérito. Mentira isso aqui. B. A certidão de casamento é documento indispensável à propositura de qualquer ação? Ué, estranho, né? Qualquer ação, estranho, né? Constatando-se sua ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar inicial no prazo de 5 dias? Não. A lei é clara que, nesses casos, a emenda da petição se dá no prazo de 15 dias. Letra C. Ausente, documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias? Perfeito, gente, ó, reflete aqui o nosso 321 do CPC. Tá corretinha essa aqui, ó. Letra C que você vai acertar lá, certeza. E letra D, a ausência de documento indispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência liminar. Não. Se você não lembra todas as hipóteses de improcedência liminar do pedido, lembra sempre dos precedentes, tem também a prescrição e decadência. Você vai agora já grifar, já anotar num post-it aí, ler o artigo 332 do CPC. Mas não vai cair nessa firula aí, não, de que certidão de casamento é documento, né, que configura a não juntada dele improcedência liminar, tá? Juntada de documento indispensável, tá bom? Então veja que a questão ela é simples, você tem que estar condicionada a lembrar desse direito da emenda e o prazo, né? Aqui mais o prazo de 15 dias, porque tentaram te enganar aqui, ó. 5 dias no prazo para juntada, tá? Onde tá no CPC, a gente acabou de ver. Artigo 320 fala da instrução da inicial com documentos indispensáveis, e o 321 traz para a gente esse direito do autor, né? Em que o juiz, verificando que a petição não preenche os requisitos do artigo 319 e 320. Gente, pode ter esquecido de colocar o valor da causa. Tem juiz que às vezes manda emendar a petição inicial porque o autor não se manifestou quanto à audiência de conciliação e mediação. Ora, mas o silêncio é tido como concordância. Tá, mas se ele for extremamente positivista, ligado à lei, ele vai falar, tá faltando um requisito, porque está no 319, inciso 7º. É requisito da petição inicial? É. Não preencheu? Não. Ele pode mandar emendar? Pode, tá bom? E vai mandar, tá? Ele determina que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou a complete, e olha um detalhe importante, doutor e doutora advogados, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. A gente não tem bola de cristal, né? O juiz recebe a petição inicial, ele entende que não estão preenchidos os requisitos, fala assim, emende a petição inicial em 15 dias sob pena de extinção, ponto. Tá, excelência, mas o que o senhor quer, né? Pode nos dar uma força? Indique com precisão o que deve ser corrigido ou completado, tá bom? Parágrafo único importante, gente. Se o autor não cumpre a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, tá? Mas tem que ser dado a ele essa oportunidade de cumprir, né, com a emenda da petição inicial, tá? Ó, mais uma questão e já estamos caminhando para o fim. Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Ó, tudo bonitinho, ó. Requisitos legais preenchidos, tem que construir historinha na sua cabeça.
Da análise da peça postulatória. Gente, peça postulatória, petição inicial, peça vestibular, peça exordial, são todos sinônimos aí para petição inicial, tá? Não fica com medo desses nomes, sim, banana, não. Da análise da peça postulatória, estou postulando, né? Mesmo se deparando com controvérsia fática, os fatos são controversos, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Ele vai lá e aplica o 332 na cabeça. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. O enunciado falou para você que o juiz, mesmo se deparando com controvérsia fática, quer dizer, os fatos demandam instrução probatória. Precisa provar esses fatos, então, se eles são controversos, né? E aí você, advogado, né, o patrono do autor, vai lá e fala: não, me conformo, eu vou recorrer, tem que ser declarada nulidade dessa decisão, porque tem necessidade de prova. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A. O advogado pode aduzir que, antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda inicial em atenção ao princípio da primazia de mérito. E aqui a pegadinha, gente. Eles querem levar você a entender que era uma emenda à petição inicial. Mas olha o começo do seu enunciado. Presta atenção. Um advogado elabora uma petição em observância aos requisitos legais. Os requisitos da petição estão todos preenchidos. Eu não tenho nada que mandar você emendar, porque o 321 fala pra gente quando a petição não preencher os requisitos. E aí vem essa tentativa de pegadinha que você não vai cair, tá? Porque a petição tá correta, observou os requisitos legais. Então, a letra A, mentira isso aqui, tá? Só queria te enrolar. Letra B. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual por traduzirem restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do devido processo legal. Gente, mas quer pegar a gente nervoso no dia da prova, cheio dessa coisa toda de restrição, de inafastabilidade, de ofensa ao devido processo legal, para o candidato cair, mas ele não vai cair, tá vacinado. Porque o começo da alternativa já não enrola ele. Não existem hipóteses de improcedência liminar? Gente, existe. Tá no 332 do CPC e você não vai esquecer. Você pode nem decorar todas, mas existe. Então já tá morta essa letra B aqui, mentirosa, né? Não vai te pegar. Letra C. Somente a inépcia da petição inicial, Nossa Senhora, autoriza a improcedência liminar dos pedidos? Não, gente, improcedência liminar dos pedidos. Quer dizer que eu não estou mais analisando a aptidão, a inépcia da petição. De novo, a petição foi elaborada com todos os requisitos legais, ela está em ordem. É que no mérito o juiz pode julgar improcedente liminarmente esse pedido. Você não vai esquecer mais disso? Morreu. Só sobrou o quê? A letra D. E ela diz assim, nas hipóteses em que a necessidade de dilação probatória não cabe improcedência liminar. Ufa, essa tá certa. E com base no que você fala isso, Cíntia? No caput lá do 332, já na porta dele, na entrada, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, e aí traz todas as hipóteses, né? Súmula do STF, do STJ, acordo do STF, STJ em repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência e até mesmo súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Mas o que eu quero pegar com vocês aqui, causas que dispensem a fase instrutória. O juiz, quando ele analisa aquele processo, gente, a matéria é estritamente de direito. Ele não tem nada que leve ele a acreditar que precisa de fase instrutória, que demanda dilação probatória. Olha o enunciado querendo pegar vocês, Da análise da peça, mesmo se deparando com controvérsia fática,
Opa, tem controvérsia de fato? Então precisa provar. Demanda dilação probatória. Eu preciso da fase instrutória do processo para provar os fatos. E aí segue falando que o autor, ele recorre pela nulidade por necessidade de dilação probatória. Então você não vai cair nessa pegadinha. Se a causa demanda fase instrutória, não cabe a procedência liminar. Agora, se ela dispensa, o enunciado vem falando que o juiz analisa a causa e verifica que dispensa-se a fase instrutória e ele julga liminarmente improcedente o pedido, tá certo? Inclusive, nós vimos com a possibilidade de recurso de apelação para tentar reformar a sentença, tá bom? Muito bem, gente. Ficamos aqui quase uma hora juntos, tentando rever mais alguns pontos importantes que podem rondar aí a tua prova, tá bom? Estaremos sempre juntos aqui. Contem comigo, fiquem no foco. Processo civil não é difícil, não. Processo civil é vida, processo civil é gostoso. A gente só precisa mesmo compreender, ler com calma, diante dos enunciados, pega ali o que o examinador está querendo de você. Eu sei que é um momento de tensão, é um momento esperado, tem muita coisa em jogo, mas é justamente por isso que você vai trabalhar simulados de forma bem justa, com o tempo contado direitinho, você vai resolver questões anteriores para sentir essas nuances de como seu enunciado vem na tua prova e você não vai ser surpreendido por isso. Você já está, ó, vacinado com o processo e não vai se deixar levar por essas pegadinhas, tá bom? Espero ter ajudado vocês nessa caminhada. Contem comigo. Tô lá no Instagram também, @profcintiaportes. Espero vocês lá, né? Ou me acompanhem lá, me sigam. Eu coloco algumas dicas lá também, novidades, jurisprudências, né? Jurisprudência, perdão, sobre vários temas do direito, para que vocês possam também se atualizar nos seus estudos, tá bom? Não percam jamais a fé e a crença em vocês mesmos. Vocês sabem o caminho que traçam, todo o esforço que fazem para alcançar o sucesso. E eu tenho certeza que todos nós temos um tempo preparado para as nossas vitórias e a sua vai chegar. E quanto mais focado, mais responsável por si vocês estiverem, isso só pode dar frutos bons. Não também esqueçam que vocês precisam descansar a mente, precisam dar tempo também para oxigenar todas essas ideias. Então, hoje é tarde, feriado, carnaval, vou dar um tempo, vou respirar, vou escutar uma música, vou ver uns amigos. Gente, isso também não vai matar vocês, tá bom? Às vezes são momentos que vocês precisam para dar um timezinho, refrescar essa memória e amanhã recomeçar. Semana decisiva e eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.